Glória a Deus, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Esse trimestre, essa é a terceira lição desse trimestre, que vem trabalhando e combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência, com nova roupagem. Em defesa da fé cristã é o assunto dessa lição desse trimestre. E a lição do número 3 tem por título A Encarnação do Verbo. Glória a Deus. Então, diante disso, eu quero logo trazer aqui o texto áureo em louvor. Glória a Deus. Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça, todos bem-vindos, e de verdade, e vimos sua glória, como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. Onde o texto áureo ele diz assim, o texto áureo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A leitura bíblica em classe, ela tá em 1 João 1, né, capítulo 1, versículos de 1 a 3, e também capítulo 4 de 1 João, de 1 a 3 também, e 2 João 7. Os objetivos da lição é elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo. Faremos aqui uma apologia da humanidade de Jesus, elencar as heresias que negam a corporeidade de Jesus, de Cristo. Em segundo lugar, descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. E terceiro e último lugar, relacionar como as heresias que negam a humanidade da deidade de Cristo se revelam atualmente. Quais são as seitas, que defendem essas heresias, essas seitas antigas. Tudo isso veremos no decorrer dos pontos e subpontos desta lição. Glória a Deus. Em defesa da fé cristã, a encarnação do Verbo. Amados, aqui é bastante importante salientar e não confundir aqui o que é encarnação. Não confundir encarnação com reencarnação. A encarnação, ela significa tornar-se carne, assumir o corpo físico. O Deus eterno encarnou. Uma doutrina bíblica. Por outro lado, a reencarnação defende a ideia da alma humana, após a morte, renascer em outro corpo. Isto é uma heresia, uma doutrina antibíblica. Pois as escrituras sagradas, elas nos ensinam que depois da morte, segue-se o juízo. Então, por favor, não confunda encarnação com reencarnação. Amém? Glória a Deus. Então, o que estudaremos nessa lição? A lição dessa semana, ela tem por finalidade apresentar a doutrina bíblica sobre a humanidade de Jesus. Desde o início da igreja, houve tentativa de negar a deidade absoluta de Cristo, bem como a sua ressurreição. Esses grupos céticos tinham a pretensão de desconstruir, o testemunho e a autoridade apostólica acerca de Jesus. Nesta lição, veremos essas heresias, como essas heresias se revelam atualmente, hoje em dia. Perceberemos que os movimentos heréticos não são novidades, vêm de muito tempo atrás, do tempo de João. Por isso, importa que a igreja destes dias prossiga firme em seu compromisso de reafirmar a verdade sobre Cristo. Amém? Texto áureo da lição aí, Aliás, o texto áureo da lição, o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. Amado, a gente vê aqui algo extraordinário, A gente vê aqui
a gente verificando outras traduções, como a Nova Versão Transformadora, né, se tornou carne, né? Essa versão dinâmica diz assim, se tornou carne e osso, né? Esse verbo habitou entre nós, se tornou carne e osso entre nós. Ou seja, armou sua tenda entre nós, tabernaculou entre nós. Ele vive entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória do único do Pai. Isso aqui é maravilhoso, porque igual Jesus não tem ninguém. Deus tem muitos filhos, muitos, mas ele é o unigênito, é o filho único, né, dessa natureza. Ele assumiu a forma humana, mas não deixou de ser quem ele é. Ele é Deus. Glória ao Senhor Jesus. Portanto, entendemos que dentro da ortodoxia bíblica, Jesus é 100% Deus e também 100% humano. E é por causa desse verbo que se tornou carne, é por causa dessa encarnação do verbo, é que nós temos esperança. É por causa dessa encarnação do verbo, né, dessa humanidade de Jesus, é que nós conquistamos, né, o caminho da salvação. Que nós temos esse caminho, a gente temos certeza de um dia encontrar com ele na glória. Então a gente vai debruçar sobre esse assunto um pouco mais à frente e a gente vai entender. Glória a Deus. Ortodoxia cristã, irmão, é a doutrina, é a fé dos cristãos ortodoxos, que segue a liturgia e as tradições da igreja ortodoxa. Os cristãos ortodoxos acreditam que a igreja ortodoxa é a verdadeira igreja instituída por Jesus Cristo. Eles se baseiam na Bíblia e nos ensinos de Jesus, mais diferente da igreja católica em alguns pontos. Temos essa diferença em alguns pontos, né? A ortodoxia cristã vem do grego, que significa glória reta. A verdade prática que diz: a vinda do Filho do Homem em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso a negação da sua historicidade não se sustenta, né? Forma humana, né? A vinda do Filho de Deus em forma humana. Temos aqui uma afirmação teológica, né? Já dizendo aqui que Deus encarnou. Então essa é uma afirmação teológica. A vinda do Filho do Homem, do Filho de Deus em forma humana, essa afirmação teológica, é fundamental para a ortodoxia cristã. O que eu falei lá, o que é a ortodoxia cristã. Pois reafirma a doutrina da encarnação, como descrita em 1 João 1,14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O docentismo negava essa realidade ao afirmar que Jesus não tinha corpo verdadeiro. No entanto, a Escritura claramente apresenta Cristo como plenamente humano e plenamente divino, como em Filipenses 2, ali o 6 e o 7, que fala de Cristo assumindo a forma de servo ao ser feito semelhante aos homens. Também a gente vai ver a referência de Isaías 53, que é bem conhecido, Isaías 53, né? Ali está escrito de forma cristalina a humanidade de Jesus, né? E aí, irmãos, aqui ó, é um fato presenciado por muitas testemunhas, né? Por muitas testemunhas. Tem a evidência bíblica. Muitos viram. Mais de 500 pessoas, também os seus discípulos, e tanta gente viram Jesus depois que ele ressuscitou. Esse ponto se refere ao testemunho histórico, né? Sobre a vida de Jesus, que é amplamente documentada nos evangelhos, na palavra de Deus e em outras fontes. A Bíblia afirma que Jesus foi visto, ouvido e tocado por testemunha, como relatado em 1 João 1, versículo 1 e 2. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram. Esse tipo de evidência, irmãos, é incompatível com a visão docética, que negava a realidade do corpo físico de Cristo Jesus. Esse Jesus histórico é uma prova de que ele não só existiu, mas também de sua humanidade. Não dá para negar à luz das evidências. Não tem como. Por isso a negação da sua historicidade não se sustenta.
essa conclusão é bem fundamentada. O docentismo, ao negar a humanidade de Cristo, implica uma rejeição de historicidade do evangelho da encarnação. Contudo, a historicidade de Jesus é corroborada por fontes bíblicas e extrabíblicas, como os escritos de Joséfo, né, e Tácito. Né? Negar a história de Cristo, como faziam os docentistas, é contradizer evidências concretas. Além disso, amados, além disso, a morte de Jesus na cruz, que foi um evento físico histórico, né, e a sua ressurreição são centrais à fé cristã e se torna a ideia docética insustentável. Né? Aqui a gente pode ver que Flávio Joséfo, né, o historiador ali, que nem, né, alguns ali nem crente era. Flávio Joséfo, ele escreveu acerca de Jesus após a formação do cânon, e ele nem crente era. Ele só era ligado ali aos romanos. Às vezes puxa a sardinha ali mais pro lado romano, mas ele não era crente. Não era cristão. Aleluia. Olha, quando a gente fala de Jesus histórico, né, nós temos mais prova a respeito de sua existência. Nós temos prova documentada, Bíblia e tudo, mais do que a existência de Júlio César, Platão, Sócrates, Aristóteles e por aí vai, né? A gente tem mais prova da existência de Jesus, da humanidade dele. O tópico 1 aí, amados, o ponto 1, heresias que nega a corporeidade de Jesus, ou seja, que ele é Deus e ele também é homem, né? A gente vai estudar um pouco sobre elas, né? Essas heresias. Primeiro aí, né, subponto 1, o que é docentismo? Né? E aí, só para trazer uma adenda aqui, né, a gente não vai tá aqui querendo que você saia daqui assim um expert, né, nessas doutrinas, nessas seitas docentismo, gnóstico, a respeito de Flávio Joséfo, Tácito e outros historiadores. Não. O intuito da lição aqui é você entender sobre, de uma vez por todas, que o Verbo se fez carne e habita entre nós. E também a humanidade de Jesus. O resto é um contexto para endossar a nossa explicação. Então, aqui o foco é que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A humanidade de Jesus, ele foi homem, ele foi Deus. Ele é Deus e ele foi homem também. Homem e Deus, tá bom? A lição diz, o termo vem do grego dóquio, docentismo, né? Que significa ter aparência. O docentismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico. Sua humanidade era simplesmente uma aparência, ou seja, um fantasma. Essa heresia da história da igreja consiste em negar que Jesus tivesse obtido corpo físico, irmãos. Humano. Sua humanidade era simplesmente como se fosse ali um Gasparzinho, né? Daqueles filmes que a gente vê por aí. Sua aparência era uma visão, não era real. Por isso que veio o termo docetas, né? Ter aparência. Tá bom? Glória a Deus. Agora, o primeiro movimento aqui, só para a gente concluir aqui, o primeiro movimento a negar que o Senhor Jesus veio em carne foi o gnosticismo, um sistema eclético filosófico religioso que surgiu no primeiro século da era cristã. O movimento buscava conciliar todas as religiões e decifrar-lhes o sentido por meio da gnose, ou seja, centralizar todas as religiões. Aí a gente, nessa atualidade, a gente pode ver que isso mudou para outro nome, né? Gnosticismo mudou para outro, ramificou, trouxe uma outra roupagem, uma outra aparência. E aí é onde eu vou dar o nome agora de ecumenismo.
ecumenismo, ou seja, todas as religiões elas se fundem, é uma só, né? A gente tem que tomar cuidado quanto a isso, vigiar. Seu período áureo entre 135 e 160 depois de Cristo, né? Mas há evidência deles no seu estágio recipiente, ou seja, lá atrás, na época do apóstolo João, em seus últimos dias. O termo gnosticismo provém do grego gnosis, que significa conhecimento. Os membros desse movimento ensinavam a salvação por meio de um conhecimento místico e não pela fé em Jesus. Eles eram grupos muito diversificados em suas doutrinas, pois deferiam de lugar para lugar em seus períodos, né? Ou seja, era um sistema eclético. E aqui está o X da questão, amados. Grupos muito diversificados em suas doutrinas. Esse é o X da questão. Muito diversificado. Ou seja, não acompanhava a palavra de Deus, não tinha nada da palavra de Deus. Era questão mística, né? Gnóstico. Então, a gente tem que ter cuidado sobre essas coisas aí, tá bom? E o gnosticismo é uma filosofia tão complicada, amados, que até hoje, eu estudando um pouco sobre isso, até hoje não se tem uma definição precisa do que é gnosticismo. E naquela época já não tinha também. Durante a história da igreja também não sabia definir essa filosofia. Glória a Deus. Assim como o gnosticismo, o docentismo é bem diversificado também. Compreender as suas origens doutrinárias não é uma missão tão fácil. Alguns argumentam que o pensamento docético tenha surgido como consequência de influências filosóficas gregas, em particular da dificuldade de se entender como Deus poderia coexistir ao lado da matéria. Como é que Deus... Eles tinham essa dificuldade de entender como Deus podia coexistir ao lado da matéria, ou seja, no ser humano, né? Outros sugeriam que o docentismo era consequência de influência judaica, ou que o pensamento refletia a influência crescente de certas formas do gnosticismo primário, ou seja, do gnosticismo lá da antiguidade, no interior do cristianismo primitivo. O gnosticismo e o docentismo são movimentos distintos, mas são interligados e compartilham certas crenças, especialmente no que diz respeito à natureza de Jesus Cristo. Embora o docentismo não seja uma ramificação direta do gnosticismo, ele compartilha com este a visão negativa sobre a matéria e o corpo físico. Muitos grupos gnósticos incorporaram ideias docéticas em suas crenças, argumentando que, devido à natureza corrupta da matéria, Cristo não poderia ter um corpo físico real. Eita! Portanto, o docentismo pode ser visto como uma expressão específica dentro do aspecto mais amplo do pensamento gnóstico. Aí, agora, vamos destacar de forma mais enfática o pensamento docentista. Aqui vale lembrar que um culto do irmão Jefferson, onde ele trouxe a palavra, né? E eu quero também fazer menção desse assunto na lição, né? Aqui, docentismo, gnosticismo, nada agrega ao crente, né? Mas é preciso a gente aprender para combater as heresias. É bom conhecer a respeito. O que mais importa aqui é saber que o Verbo se fez carne e que habitou entre nós. Saber aqui, de novo digo, a natureza humana de Jesus. Aí vamos para o segundo tópico aí. O que os docetas ensinavam sobre Jesus? A lição diz: os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das escrituras e contrárias à palavra de Deus.
ou seja, fora das escrituras e contrário à palavra de Deus, já é heresia, grande heresia, né? É possível, de forma histórica, identificar dois tipos de docentismo, os quais são claramente relacionados, mas não idênticos. O primeiro diz respeito à encarnação de Cristo. De fato, Jesus não poderia ser propriamente humano, né? Pois não haveria nenhum meio pelo qual o divino e o humano pudessem coexistir em um único ser. Olha só, é fácil, né, de identificar. Cristo teria de ser, então, de natureza totalmente espiritual. E ele não é totalmente espiritual, ele é também de natureza humana. Essa é a expressão mais comum dessa heresia. Né? Se ele fosse totalmente de natureza espiritual, como é que ele se identificava conosco? Como é que ele falaria, olha, eu sofri, você vai sofrer, você vai vencer também, eu venci, você vencerá, né? Como é que nossos pecados são perdoados? Como é que nós podemos identificar com ele, se ele não tem um corpo humano? Então ele teve sim um corpo humano, nasceu de mulher, teve carne e osso, aleluia. Assim como o texto áureo, né, que já falamos. O segundo, né, para você identificar, né, de forma histórica o tipo de docentismo, aqui o segundo diz respeito ao seu sofrimento na cruz, sofrimento de Cristo na cruz. Mesmo entre aqueles que eventualmente admitiam ali a possibilidade de Jesus ter um corpo humano, né, muitos docentistas insistiam que ele não poderia ter sofrido ou morrido realmente. Eles argumentavam que o sofrimento de Cristo na cruz foi apenas uma mera ilusão. Não existiu. Foi uma representação simbólica. Essa visão anula o significado do sacrifício expiatório de Cristo, na qual sua morte real é essencial para a redenção dos pecados, do meu e do seu pecado. Se foi uma ilusão, amados, então não há redenção. Ele não morreu na cruz, não ressuscitou. Nós estamos mortos em nossos pecados, né? Por isso que João combateu com muita energia essas heresias, né? E nós temos que combater nos dias atuais. Nós somos também, irmãos que conhecem a palavra, que tem que combater dentro da palavra essas heresias, como João fez no seu tempo, como o apóstolo Paulo e tantos outros, né? O subponto 3 aí diz assim: o que os principais docetas diziam sobre Jesus? A lição diz: 3 dos principais heresiarcas, que quer dizer os pais dessas heresias, quem foi os pais, negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. O primeiro a negar que Cristo veio em carne foi Cerinto. Negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docentismo. Ele foi contemporâneo do apóstolo João lá em Éfeso, né? Lá em Éfeso. Essas heresias têm que ser combatidas, irmãos, porque tem poder destruidor. Tem que ser combatida. E para combater as heresias, você tem que conhecer a palavra, tem que buscar. Glória a Deus. O segundo aí heresiarcas, ou seja, pai dessas heresias, que negavam que Jesus tivesse vindo de carne, é Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio. Ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo, foi simplesmente visto de forma humana, em mera aparência. O terceiro aí é Marcião. É o outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano. Mas quanto ao seu corpo, não se sabe se, na opinião dele, era apenas uma aparência ou uma substância etérea. Bom, aí a gente vê que na contramão desses hereges, desse Saturnino, Marcião, Cerinto, de todos esses hereges que eu citei,
Na contramão deles, temos o quê? Temos a palavra de Deus. Glória a Deus. Na contramão, temos aqui a palavra de Deus, né? Que é o manual de regra, né? Fé e prática. Oh, aleluia! Os credos históricos e a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus também. Temos a Bíblia, os credos históricos e a nossa declaração de fé. Por exemplo, vamos a alguns credos aqui, eu não vou ler todos porque são muito extensos, mas o credo de Nicéia, de 325, do ano 325, diz assim: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito substancial ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas que estão no céu ou na terra, o qual por nós homens e para nossa salvação desceu e encarnou e se fez homem, padeceu e ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu. Aqui a gente pode ver que Jesus é plenamente homem, plenamente Deus. O credo de Niceno Constantinopolitano, lá do ano 381, um pouco mais à frente. Aí a gente vai ver aqui. Esse credo dele também é maravilhoso e interessante. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito substancial do Pai, por quem foram feitas todas as coisas, o qual por nós homens e para nossa salvação desceu do céu, se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por todos nós foi crucificado sobre Pôncio Pilatos e padeceu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu ao céu, onde está assentado à direita do Pai. Olha só, quando falou assim, e se fez homem, aqui já está combatendo vários tipos de heresias. Isso aqui, irmão, esse credo, né? Isso aqui é o credo. A doutrina que ao longo de 2000 anos vem sendo pregado e defendido pela igreja. Isso aqui, irmãos, é a ortodoxia bíblica pura, correta, doutrina que está revelada nas Escrituras. Glória a Deus. Aí também tem a declaração de Calcedônia de 451, né? Tem o credo dos apóstolos, né? Também conhecido como credo apostólico, o símbolo dos apóstolos. Essa confissão cristã, ela teve início nos primeiros tempos da igreja, mas só alcançou sua forma final por volta do 6º século. E aqui, ele é pequeno, eu vou ler aqui, ó. Creio em Cristo Jesus, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilato, foi crucificado e morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, aleluia, oh, glória a Deus. E aí também tem a declaração de fé das Assembleias de Deus, que é muito extensa aqui, mas se você, porventura tiver um tempinho aí, você busca lá a declaração e você vai ver que maravilha também a declaração de fé das Assembleias de Deus. O segundo ponto aí da lição, amados, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. O que é corporeidade? Que Jesus, ele é Deus e também ele é homem, né? O tópico 1, o que era desde o princípio, né? João 1, versículo 1. A lição diz: os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados evangelhos sinópticos. O que é evangelhos sinópticos? Irmãos, nada mais é de que aquele evangelho tem o mesmo olhar, a mesma direção, né? O mesmo prisma, né? São evangelhos, são ligados entre si. Esses evangelhos sinóticos apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. Os três evangelhos
expõe Jesus exteriormente, enquanto João o revela interiormente. João não começa com a genealogia de Jesus, como Mateus e Lucas começam. Isso porque seu propósito é apresentar Jesus como Deus. E como tal, ele não teve árvore genealógica. Vamos analisar aqui dois versículos que estão em primeiro, no capítulo 1 do Evangelho de João, sobre esse assunto. João 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e esse verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui a gente já entende que Jesus já existia antes de tudo. Antes de formar a terra, de formar tudo, de fazer ser humano, antes de tudo, né? Antes dos 10 mandamentos, antes dos dízimos, antes da lei dos dízimos, das leis, dos profetas, de tantas coisas que está na palavra de Deus, ele já existia, ele já era Deus. Oh, aleluia! Então, o dízimo ele veio antes, lembrei de novo do irmão Jefferson. O dízimo ele veio depois da lei ou antes da lei, o dízimo veio tudo depois de Jesus. Então, é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Dízimo, profeta, os mandamentos, né? No princípio era o verbo. Ele mesmo não teve um começo, mas existiu desde a eternidade, para além de onde a mente humana pode ir. O Senhor Jesus, ele estava lá. Ele nunca foi criado. Ele nunca teve princípio, né? Aqui, John Charles Halley diz que não está escrito, não é dessa forma que está escrito. No princípio o verbo foi feito. Não é assim que está escrito. Mas está escrito assim: no princípio era o verbo. Antes de encarnar, nosso Jesus já existia. Oh, eternamente, aleluia. O verbo estava com Deus. Ele tinha uma personalidade separada e distinta. Ele não era simplesmente uma ideia, um pensamento ou algum tipo de exemplo vago, mas uma pessoa real que viveu com Deus. A expressão grega pros, ton, theon, traz a ideia de face a face com Deus. Deus Pai e o Verbo. Embora sejam duas pessoas, estão unidas por inefável união, né? O Verbo era Deus, não era um anjo ou uma criatura. O Verbo era Deus, não era anjo, não era criatura, não era um fantasma, não. Ele não apenas estava com Deus, mas ele mesmo era Deus. Ele não é meramente um anjo criado ou um ser inferior a Deus. O Pai, investido de poder da parte do Pai, né, para redimir os pecados, não é menos do que o Deus perfeito, é igual ao Pai no que concerne a sua divindade. Ele é Deus e tem a mesma natureza que o Pai, existindo antes da fundação do mundo. Numa só sentença, o primeiro versículo do Evangelho de João declara a eternidade, a personalidade e a deidade de Cristo. Vamos agora analisar o segundo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. 1 João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. William Anderson, né, diz corretamente que a expressão se fez tem aqui um sentido especial, irmão. Não é um se fez ou se tornou. Não é um se fez ou se tornou, no sentido de ser, de ter aqui cessado, ou de ser o que era antes. O Verbo se fez carne, mas permaneceu sendo o Verbo de Deus. Está lá no versículo João 1, versículo 1 e também o 18. O Verbo realmente se fez carne. O Verbo realmente se fez carne? É uma pergunta. Então ele é alguém insensível às aflições do seu povo, pois ele experimentou o sofrimento ao ser tentado. Ele é todo poderoso, ele é Deus, pois ele é Deus, né? Assim mesmo, identifica-se conosco, pois é homem. Ele identifica, porque ele também é homem, sofreu, né? O mesmo sofrimento que nós enfrentamos no dia a dia.
né? Ele chorou, teve necessidades, né? Ele não tinha natureza pecaminosa, mas a sua experiência humana foi muito real. O Verbo se fez carne. Então ele pode ser uma experiência, né? Pode ser uma experiência perfeita para nossas vidas diárias, né? O Verbo realmente se fez carne. Ele pode ser um exemplo perfeito para a nossa vida diária, como eu disse. Se tivesse andado entre nós como anjo ou espírito, jamais poderíamos imitá-lo. Mas por ter vivido entre nós como homem, sabemos que o verdadeiro padrão da santidade é andar assim como ele andou. Esse é o verdadeiro padrão da santidade, andar como ele andou. 1 João 2,6. Ele é o modelo perfeito, porque ele é o modelo perfeito, porque é Deus. Aleluia. Mas ele também é um modelo que corresponde perfeitamente às nossas necessidades. Por quê? Porque também ele é homem. Por último, o Verbo realmente se fez carne. Então procuremos, irmãos, ver em nosso corpo mortal uma dignidade real, né, e verdadeira. E não o corrompemos pelo pecado. Vamos vigiar. Fraco e vil como pode parecer, é um corpo que o eterno Filho de Deus não se envergonhou de assumir e levar para o céu. Esse simples fato é uma garantia de que ele ressuscitará nossos corpos no dia final e os glorificará junto com seu próprio corpo. Oh, aleluia! O subponto 2. A reafirmação apostólica. Vamos lá para a primeira carta, né? Tá como referência a primeira carta de João 1, parte B. A lição diz: o apóstolo reitera aqui o que afirma na introdução do seu evangelho. Ele, entre aspas, aqui tá: o que vimos com os nossos olhos é o profeta. Aqui é João falando. O que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Está falando acerca de Jesus. Aqui está dizendo que ele não só viu, mas também tocou, né? Não era um fantasma. João quer dizer aqui, ó, João está dizendo assim, lá na frente você vai ler assim, João diz assim: eu reclinei minha cabeça no seu peito, toquei nele, eu reclinei a cabeça e ouvi o pulsar do seu coração. Oh, glória a Deus! Aqui, irmão, nos versículos iniciais que abre a carta de 1 João, de 1 a 4, o apóstolo João nos apresenta de forma resumida um dos motivos que o levaram a escrever, dar seu testemunho como apóstolo acerca da humanidade e da divindade de Cristo, para que seus leitores permaneçam na unidade da doutrina apostólica. Desde a abertura da carta, João deixa entrever que tem em vista confrontar as doutrinas, né, errôneas sobre a pessoa de Cristo, ensinada pelos falsos mestres que andam por aí nas igrejas da Ásia e nos tempos atuais até hoje. Glória a Deus. Aí, o que era desde o princípio? A frase "o que era desde o princípio" se refere aqui, portanto, à pré-existência, né, eternidade e divindade de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo não foi criado por Deus Pai em algum tempo antes da criação. Ele já existia. O Filho Eterno era antes da sua manifestação histórica. A pregação do Evangelho veio depois. John Stott, com isso, João não afirmava que Jesus já existia antes da sua encarnação com o corpo físico. João afirma que sim, que o Jesus homem, né, que nasceu, viveu entre nós e morreu, já existia antes de nós, pois é Deus Filhos. O que vimos, o que ouvimos e o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, o Cristo pré-existente se manifestou. Jesus, João aqui e os demais apóstolos são testemunhas oculares desse evento. João emprega palavras vividas para defender que Jesus era um homem real, um corpo físico. Seu testemunho é claro,
ele e os demais apóstolos da igreja primitiva, né, teve contato físico com Cristo, além de vê-lo e ouvi-lo. João 1,14. Isso somente seria possível se Jesus fosse uma pessoa real. Ele era. E não uma aparência de uma pessoa, como um fantasma. Lucas 24:39. A gente viu na aula passada, que foi também gravada, né, que Paulo, diante dos judaizantes, ele também foi enérgico, foi corajoso. João aqui, irmãos, diante dos docetas e gnósticos, também está sendo corajoso, enérgico. Ele diz: Jesus veio em carne e osso. Subponto 3, uma crença herética. 1 João 4, versículo 2 e 3. A lição diz: João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, o doceta. Os escritos do apóstolo foram o Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse, introduzido na última década do primeiro século. Nessa época, o docentismo já se difundia entre os cristãos. Por isso, o apóstolo esclarece de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus veio de carne não é de Deus. Está lá em 1 João 4,3. Porque o docentismo estava sendo ramificado ali no meio do povo cristão. Então, João veio ali com energia mesmo. Ele diz assim, em 1 João 4, versículo de 1 a 3. Amados, não dei crédito a qualquer espírito, mas prove os espíritos para ver se procede de Deus, né? Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Provar o espírito, como é que prova o espírito? Irmão, provar o espírito é comparando o que esses profetas dizem com as escrituras. E não ter credulidade infantil, né? Ah, mas foi o pastor falou, tá tudo certo. Se foi o irmão que falou, o irmão é a bênção e tal. Irmão, vai lá, faça igual os crentes lá de Berea, né? E aqui está o teste. Aqui está o teste, no mesmo versículo, ó. Nisto, vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isto a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Glória a Deus. Em vez de uma atitude de credulidade simplista, né, os crentes deveriam ter uma atitude crítica, né, para com as manifestações alegamente provenientes de Deus. Provar significa, né, a semelhança do metalúrgico que testa a integridade do metal por meio do fogo. Tem que ser testado. Testar a mensagem com a verdade apostólica para saber qual o espírito que está por trás dela. João afirma que os espíritos malignos se expressam por meio dos falsos profetas e mestres. João afirma isso. Após alertar seus leitores sobre a atividade dos espíritos malignos por meio de falsos profetas, João lhes dá, né, o critério para qual poderão ver a diferença. Ou seja, pode-se conhecer a origem do ensino do pregador pelo conteúdo da sua mensagem, né? Temos diante de nós, mais uma vez nessa carta, o teste doutrinário. Todo espírito, olha o teste, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. O que diz que não veio em carne não é de Deus. A confissão da encarnação era um teste crucial, pois mestres gnósticos tanto ensinavam que o verbo divino não podia se tornar humano, negando assim que Jesus de Nazaré era o Cristo de Deus, quanto negavam que Jesus tivesse um corpo real. Para João, isso era a prova de que não eram guiados pelo Espírito Santo. Terceiro tópico da lição. Terceiro tópico da lição aí. Como essas heresias se revelam hoje?
a gente viu anteriormente, né, aqui a doutrina da encarnação, que é uma doutrina bíblica e tem fundamento escriturístico, né? Vamos apresentar aqui alguma seita, nesse item 3 aqui, algumas seitas atualizadas da atualidade que têm ligações com essas heresias antigas, né? Como essas heresias se revelam hoje? Como é que elas se revelam hoje? Vou fazer uma pergunta. Primeiro tópico aí, tópico 3. Quanto ao nascimento virginal de Jesus, a lição diz: há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os Mormons e a Igreja da Unificação, né? Ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos, né? Jesus não nasceu de uma virgem, né? E ele é filho de José e Maria. Então, se ele é filho de José e Maria, ele herdou a natureza pecaminosa, porque a ação do Espírito Santo foi justamente para que ele não tivesse tal natureza. Por isso que veio a ação do Espírito Santo. Aqui, o Jesus dos Mormons é diferente, é bem diferente do Jesus descrito na Bíblia. Além de negar o nascimento virginal, eles possuem diversas doutrinas igualmente nocivas, né? Olha as doutrinas nocivas. Um evangelho e um Jesus diferentes, né? E um Jesus diferente. O Novo Testamento adverte contra o outro evangelho e outro Jesus. Está lá em Gálatas 1 e Coríntios 11. Exatamente o que os mormonistas apresentam. Os mormons afirmam que seu evangelho foi revelado por anjos. Mas o seu conteúdo contradiz a doutrina apostólica registrada na Bíblia. Outra doutrina nociva, concepção de Jesus. Os mormons ensinam que Jesus foi concebido através de uma relação física entre Deus, Pai e Maria, rejeitando a obra do Espírito Santo. Todavia, a Bíblia ensina que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, lá em Mateus, em Lucas também, de forma sobrenatural e virginal, em total oposição à visão dos mormons. Isso contradiz o que o Evangelho de Lucas e Mateus diz, que foi concebido pelo Espírito Santo. Isso é uma heresia, né? Outra doutrina deles também que é nociva: Jesus é casado e polígamo. Líderes mormons, como Orson Pratt, alegam que Jesus foi casado e teve várias esposas, supostamente seguindo o exemplo da poligamia da sua época. Porém, a Bíblia não menciona casamento ou filhos de Jesus. A presença de Jesus ali no casamento, né, em Canaã da Galileia, está lá em João 2, não implica que ele fosse o noivo, pois ele e os seus discípulos foram convidados, né, para estar ali. O plano divino é monogâmico, como registra lá em Gênesis 2, 22. E o cristianismo rejeita a poligamia como prática legítima. Outra doutrina nociva deles: Jesus e Satanás são irmãos. Joseph Smith ensinou que Jesus e Satanás são irmãos espirituais, sugerindo que ambos foram criados por Deus e que Satanás foi expulso por rejeitar o plano divino. No entanto, a Bíblia diz que Jesus é o Criador de todas as coisas, incluindo os anjos e o mundo espiritual. Está lá em João 1 e Colossenses 1 também. Não há base bíblica para comparar Jesus e Satanás. Jesus é Deus, singular em sua divindade. E não há semelhança ou equivalência entre ele e Satanás. Glória a Deus. O Jesus do mormonismo é uma figura incompatível com o Jesus bíblico. Suas doutrinas, elas são incompatíveis com a fé cristã, irmãos.
resultando em um evangelho distorcido que deve ser rejeitado conforme as escrituras mandam. Tópico 2 aí, quanto à morte e à ressurreição de Cristo. Quanto à morte e à ressurreição de Cristo. A lição diz, o heresiarcas, gnóstico do Egito, Basilides, negava a crucificação de Cristo. Ele dizia que Simão, o Cirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, sendo tomado pelo povo por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. Olha que perigo. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Lá no Alcorão, o livro do Alcorão, capítulo 4, versículo 157, diz isso. Nas notas explicativas de rodapé das edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz. Não foi Jesus, foi um sósia. O que se assemelha à ideia de Basílides, né? Essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4. Antes de apresentar aqui essa teoria islâmica sobre esse assunto, vale aqui destacar que existem muitas teorias contrárias ao que a Bíblia ensina quanto à ressurreição de Jesus, né? Algumas aqui eu vou trazer aqui só dar uma pincelada. Por exemplo, né? A teoria, explicação natural, a teoria do mito, né? É uma teoria que aqui destaca alguma contrária que a Bíblia ensina quanto à ressurreição de Cristo. Tem a teoria do mito, que foi um mito. Tem a teoria do sepulcro errado, que ali foi errado o sepulcro. São teoria. A teoria da lenda, né? Que nada passou de uma lenda. São teorias. Olha como é perigoso. Outra teoria. A teoria da ressurreição espiritual. Teoria da ressurreição espiritual. E também a teoria da alucinação, que ali era todo mundo estava alucinado, né? E aqui eu vou trazer só a teoria muçulmana da substituição. O Alcorão afirma que Jesus não foi crucificado na cruz, em vez de permitir que Jesus, que era um dos seus servos de Alá, fosse crucificado. Alá teve respeito pelo seu profeta e o salvou, crucificando em seu lugar um espectador que foi transformado em uma pessoa parecida com Jesus, ou seja, pegaram alguém ali que parecido com Jesus e colocaram no lugar. Isso é conhecido como a teoria da substituição. Está lá no Surá 4, 157. Né? Eu falei anteriormente. Capítulo 4, 157. Tipicamente, Judas Iscariotes ou Simão o Cirineu é considerado o substituto de Jesus, em vez de ser crucificado, né? Eles supostamente diz que foi ou Judas Iscariote ou Simão, o Cirineu. Foi considerado substituto de Jesus. Olha que perigo. Em vez de ser crucificado, Jesus subiu ao céu, onde permanece vivo até o seu retorno à terra, até o fim dos tempos. A teoria muçulmana da substituição tem sérios problemas históricos. Glória a Deus. Tópico 3 aí, o subponto 3, confirmação histórica, né? A lição diz, a confirmação histórica da Bíblia, a confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é um fato incontestável. Historiadores não cristãos, judeus e romanos atestaram a morte de Jesus. Como falei lá atrás, Flávio Josefo, historiador judeu, esse Flávio Josefo foi historiador judeu, disse, acusaram-no perante Pilatos e este ordenou que o crucificasse, né? Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. Foi esse historiador Flávio Josefo que disse isso.
O historiador romano Tácito, né? Esse Tácito aqui, ele não era nem crente. Ele era um cidadão romano, mas era um historiador. E, portanto, como uma política, ele puxou mais sardinha, mas mesmo assim, olha o que ele escreveu, né? Aquele de quem levavam o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas. Ou seja, depois que ele morreu, ele declarou aqui esse historiador romano, Tácito, que nem crente era. E depois que ele morreu, ele foi visto como tem muitas infalíveis provas, né? Ele apareceu, né? Jesus apareceu para mais de 500 irmãos, os apóstolos, né? Então, irmãos, Jesus está vivo, o túmulo está vazio, glória a Deus. Nós não podemos negar a humanidade de Jesus e nem a realidade da sua morte e ressurreição. A ressurreição de Jesus foi um evento mais importante da história da humanidade. A ressurreição de Cristo é uma doutrina fundamental para a fé cristã. Sem a ressurreição de Jesus não há evangelho, não há cristianismo, não há igreja, não há salvação e não há esperança de vida eterna. Glória a Deus pela ressurreição, Senhor. A historicidade de Cristo é tão certa para um historiador desprovido de preconceito como é a historicidade de Júlio César, diz Otto Best. Ele conclui que nenhum pesquisador sério se aventurou a postular a não historicidade de Jesus. Portanto, temos provas internas e externas a respeito da morte e ressurreição de Jesus. Conclusão, amados. A marca inequívoca das falsas religiões é se escandalizar com as verdades acerca de Jesus. Vigiemos para que não sejamos enganados pelos falsos mestres e levados por outro lado por outro evangelho, para longe daquele que nos chamou por sua infinita graça. Vigiemos. Agora, essa conclusão, mas eu quero trazer aqui algumas provas, para fechar essa lição, algumas provas da humanidade de Jesus. Primeira, nascimento humano. Jesus nasceu de Maria, uma mulher humana, está lá em Lucas 2:7. Segundo, crescimento. Ele cresceu e se desenvolveu como qualquer ser humano, qualquer criança. Assim como foi você e foi eu. Está lá em Lucas 2:52. A terceira prova, sentiu fome, teve fome, sentiu fome após jejuar no deserto, Mateus 4:2. Quarta, sede, pediu água para beber na cruz, está lá em João 19:28. Teve cansaço, ficou cansado após a jornada e descansou junto ao poço, está lá em João 4:6. Teve sono, dormiu em um barco durante a tempestade, está lá em Marcos 4:38. Sentimentos, sentiu compaixão, tristeza e chorou, está lá em João 11:35. Tentação, foi tentado pelo diabo como nós somos, está lá em Mateus 4, versículo 1-11. Trabalho, conhecido como carpinteiro, uma profissão comum, está lá em Marcos 6:3. Essa é a humanidade, é a prova da humanidade de Jesus. Família, teve irmãos e irmãs, uma família humana, está lá em Marcos 6:3. Teve dor e sofrimento, sentiu dor física ao ser crucificado, está lá em Lucas 22:44. Oração, orava a Deus, demonstrando dependência e comunicação, está lá em Mateus 26:39. Limitações, não sabia certas coisas, como o dia e a hora do fim, está lá em Marcos 13:22. Morte, morreu uma morte humana na cruz, crucificado na cruz. Era a pior morte que existia, até porque ficou um ladrão do lado, outro do outro, E Dimas, que estava à direita, se arrependeu e
Você sabe da história maravilhosa. Está lá em João 19:30. Ressurreição física. Após a ressurreição, mostrou suas cicatrizes. Após a ressurreição, ele mostrou suas cicatrizes. E comeu com os discípulos. Está lá em João 20:20. Provas da humanidade de Jesus. Glória a Deus. Lembre-se de que Jesus Cristo não pecou enquanto estava na terra, irmãos. Ele foi tentado, mas não pecou. Não pecou porque era Deus. Mas porque tinha um propósito. Não pecou porque era Deus, mas porque tinha um propósito. Em sua vida e andava em comunhão com Deus. O segredo para nós hoje, né? Para nós hoje não pecarmos é manter essa comunhão absoluta com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, mais uma escola bíblica encerrada. Peça a Deus que você tenha assim um discernimento acerca desses assuntos, né? E entenda que o Senhor Jesus, a humanidade dele, né? Que o Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós e está conosco, né? Ainda deixou um Consolador para nos abençoar e nos ajudar até a sua volta. Vamos orar? Meu Deus, Mestre querido, eu te louvo, Senhor Jesus, pela essa lição tão rica. Senhor Jesus, ensina-nos, Senhor Jesus, a cada dia te buscar. Porque sabemos que tu se fez carne e habita entre nós. Tabernacula, Senhor Jesus, conosco. Tem sua tenda, Senhor Jesus, entre nós. Abençoa a tua igreja, abençoa teus queridos na terra. Abençoa, Senhor Jesus, as famílias. Enche-nos, Senhor Jesus, da tua unção, para que possamos, ó Deus, a cada dia estar mais firmes, esperando a tua volta, Senhor Jesus, que um dia o veremos face a face, como a tua palavra nos diz, nos ensina. Pai, eu quero ver as tuas mãos, as marcas da cruz, Senhor, e te abraçar, Senhor Jesus, e ali tu nos receber. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo, Pai, abençoa o teu povo. Deus de glória, eu te louvo por mais essa aula maravilhosa. Amém. Amém.